Ao contrário de muitos cargos de alto escalão, o Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos não é confirmado pelo Senado, o que permite ao presidente escolher alguém da sua inteira confiança para esse papel essencial. Instituído formalmente após a Segunda Guerra Mundial, o cargo foi desenhado para atender uma necessidade crítica de coordenar as políticas de segurança nacional em uma era de ameaças crescentes e dinâmicas geopolíticas complexas. Desde então, o Conselheiro de Segurança Nacional tem sido essencial para harmonizar as ações entre diferentes agências e liderar a resposta dos Estados Unidos a crises internacionais. O Conselheiro de Segurança Nacional age como o principal assessor do presidente para assuntos de segurança, oferecendo insights diários e alertas sobre possíveis ameaças. Além disso, ele é responsável por coordenar o Conselho de Segurança Nacional, o NSC, que reúne representantes do Departamento de Defesa, do Departamento de Estado, da CIA e de outras agências para formular respostas integradas. Esse conselheiro influencia decisões estratégicas, desde intervenções militares até sanções econômicas e políticas de inteligência. O NSC foi fundamental durante a Guerra Fria e permanece relevante em tempos de tensões como as atuais, com grandes desafios vindos de atores globais como China, Rússia, Irã e organizações não estatais. Na prática, o Conselheiro de Segurança Nacional não é apenas um conselheiro, mas também um estrategista, responsável por balancear os interesses de várias partes do governo e alinhar essas estratégias com a visão do presidente. Mike Waltz tem uma carreira multifacetada e impressionante que o tornou uma figura de destaque em questões de segurança nacional e política externa. Nascido na Flórida, Waltz cresceu em Jacksonville, onde, desde jovem, desenvolveu um interesse por servir ao país. Ele ingressou no Instituto Militar da Virgínia, onde se graduou com honras em estudos internacionais, e a partir daí começou uma carreira notável no exército americano. Após completar o treinamento no exigente Ranger School, Waltz foi selecionado para integrar as Forças Especiais e se tornou um dos Boinas Verdes, unidade de elite do exército americano. Em suas quase 3 décadas de serviço, ele foi destacado para missões complexas e de alto risco no Afeganistão, no Oriente Médio e na África, onde o seu conhecimento tático e habilidades de liderança se destacaram. Por sua bravura em combate, Waltz recebeu 4 estrelas de bronze, 2 delas por valor. A experiência no campo de batalha e a sua atuação nas forças especiais moldaram uma visão aguçada e pragmática de segurança que ele levaria para sua carreira política. Além do serviço militar, Waltz trabalhou no Pentágono como diretor de políticas de defesa, onde atuou sob os secretários de defesa Donald Rumsfeld e Robert Gates durante a administração Bush. Posteriormente, ele serviu como assessor de contra-terrorismo do vice-presidente, onde ajudou a moldar a resposta dos Estados Unidos ao terrorismo global. Em 2018, ele decidiu entrar na política e foi eleito para a Câmara dos Representantes, representando o 6º Distrito da Flórida. No Congresso, Waltz se destacou pela defesa de uma postura rigorosa em relação à China, buscando reduzir a dependência americana de minerais chineses e promovendo a produção nacional desses recursos estratégicos. É amplamente conhecido no Congresso como um dos políticos mais firmes e críticos em relação à China, uma posição que se tornou central para sua atuação pública.
Em 2021, ele declarou que os Estados Unidos já estariam em uma guerra fria com o Partido Comunista Chinês, citando diversas ameaças, desde a militarização do Mar do Sul da China até as práticas de espionagem e roubo de propriedade intelectual nos Estados Unidos. Ele foi o primeiro membro do Congresso a pedir um boicote completo às Olimpíadas de Inverno de 2022 em Pequim, como resposta ao que ele chamou de genocídio contra a minoria uigur na China. A preocupação com a escolha de Waltz se intensifica por causa do histórico de tensões sino-americanas e pela crescente influência da China na América Latina e no Caribe. Como membro do Grupo Especial sobre a China na Câmara, Waltz tem promovido políticas que visam conter o avanço chinês em setores estratégicos, como a extração de minerais essenciais para a economia digital, os quais ele defende que sejam fornecidos pela América Latina e não pela China. Para ele, cada passo da China na direção de monopolizar esses recursos representa uma ameaça à soberania econômica e militar dos Estados Unidos. Na prática, a nomeação de Waltz envia uma mensagem clara ao governo chinês. A administração Trump está disposta a escalar a sua abordagem de contenção. E isso se reflete não apenas em palavras, mas na formulação de políticas concretas. A doutrina Monroe, declarada pelo presidente James Monroe em 1823, tornou-se um princípio fundamental da política externa americana no século XIX. A essência da doutrina era simples. Os Estados Unidos não aceitariam a intervenção de potências europeias nas Américas, pois consideravam qualquer tentativa de recolonização ou influência estrangeira uma ameaça direta. Na época, a influência dos Estados Unidos na América Latina era limitada, mas a doutrina Monroe ganhou força ao longo dos anos, sendo reforçada em diferentes administrações. A partir do início do século XX, essa doutrina foi reinterpretada, especialmente por Theodore Roosevelt, para justificar a intervenção ativa dos Estados Unidos em países latino-americanos, com o intuito de manter a região dentro da esfera de influência americana. Hoje, o Waltz tem enfatizado essa doutrina como um guia para as relações com a América Latina, propondo que os Estados Unidos revitalizem essa política para combater a crescente influência da China na região. Ao adotar essa postura, a administração Trump poderia mobilizar recursos para bloquear investimentos chineses em infraestrutura, telecomunicações e outros setores críticos em países latino-americanos. Isso inclui um esforço para construir parcerias estratégicas com nações que possuem reservas de minerais raros e que poderiam substituir as importações chinesas, reforçando a cadeia de suprimentos dos Estados Unidos e promovendo uma dependência mútua mais segura. Para a China, a escolha de Waltz é um sinal inequívoco de que os Estados Unidos estão dispostos a adotar medidas agressivas para proteger os seus interesses na América Latina. Desde a iniciativa do Belt and Road, Pequim tem expandido a sua influência global através de investimentos massivos em infraestrutura, incluindo em países latino-americanos. A perspectiva de uma nova doutrina Monroe, sob uma liderança tão hostil à presença chinesa como Waltz, representa uma ameaça direta aos planos de expansão da China. Se Waltz implementar uma abordagem mais rígida na América Latina, a região poderá se tornar um campo de competição direta entre as duas superpotências, com cada movimento observado de perto por aliados e adversários.
Os Estados Unidos podem intensificar a sua presença militar e diplomática em resposta a atividades chinesas, desde operações de treinamento militar com países latino-americanos até parcerias de inteligência e segurança cibernética. A resposta de Pequim, por outro lado, pode ser um reforço de alianças em outras partes do mundo, como na África e no Oriente Médio, aumentando a complexidade do cenário geopolítico global. Essa escalada pode desencadear uma nova era de contenção, similar ao período da Guerra Fria, mas agora entre Estados Unidos e China, com implicações profundas para a estabilidade internacional. Com a nomeação de Mike Waltz como Conselheiro de Segurança Nacional, o governo Trump sinaliza um alinhamento com políticas de segurança nacional rigorosas e, possivelmente, um retorno a uma mentalidade de influência hemisférica americana. Para muitos observadores, isso sugere que a América Latina será uma área de atenção estratégica para os Estados Unidos, especialmente no que tange à presença de potências extra-regionais, como é o caso da China. Resta saber até que ponto essa visão se concretizará, mas é claro que com Waltz no comando, a postura dos Estados Unidos será bem mais firme nesse sentido.